voltamos para a segunda parte do Diversidades, com o apoio da Fruteira do Centro. E no ar, ao final do primeiro bloco, ficou uma pergunta aí do diretor. Como é que foi mesmo a pergunta? O treinador sabe. Lembra lá, treinador? Foi uma pergunta difícil de responder, mas me perguntou se foi fácil, né? Ganhar esse título. Não. Campeonato de futebol, acho que nenhum é fácil. Né? Porque isso eu usava como proleção antes de começar o jogo. Vocês vão jogar contra 11 jogadores que querem o mesmo objetivo que vocês. Que tem a qualidade igual a de vocês, superior ou inferior. Que agora sim que vai, a partida que vai dizer quem foi o melhor, quem levou a melhor. Mas a vontade de vencer, ela é dos dois lados. Então você tem que armar alguma estratégia para que a tua equipe se sobressaia sobre a equipe adversária. Isso nem sempre é possível, porque como a gente vai falar uma coisa e aplicar em campo é outra. Tem a qualidade do time adversário, que eu sempre respeitei e levei para dentro do vestiário. Olha, vocês têm que respeitar a equipe adversária, porque eles querem tanto quanto vocês, o resultado positivo. Quem for mais efetivo, quem for melhor, quem for mais concentrado, quem aproveitar as oportunidades que o futebol dá, vai levar o resultado. Então, o título, para nós, ele não foi fácil, porque a gente teve já desde do início da primeira partida, a gente já teve 2 jogadores machucados, um expulso para 4 jogos. Nossa. Então, na primeira partida, assim, já começou, a gente enfrentou o atual campeão, na casa deles, no Forquetense. Vencemos o jogo de 3-2, no último minuto do jogo, teve um pênalti a favor da equipe adversária, que poderia ser um empate, o nosso goleiro foi lá e defendeu. Vencemos de 3-2. Aí as 3 partidas que nós jogamos em casa, no campo pequeno, perdemos as 3. Então a gente ficou com esse débito com a nossa torcida local, lá do Cruzeiro, e eles lotaram. A equipe do Cruzeiro a torcida do Cruzeiro foi fantástica em todas as categorias. Eles lotaram as dependências e nós não conseguimos jogar bem para vencer os nossos adversários nas 3 partidas em casa. E as 3 fora nós ganhamos na primeira fase. Então foi 3 vitórias e 3 derrotas. Então a gente entendeu que a gente precisava de campo grande, campo com maiores dimensões. O campo pequeno estava prejudicando. E as semifinais nós jogamos no Forquetense, no Rui Barbosa e no Campo do União. Que são campos grandes. Então isso foi, eu acho que foi não um favoritismo, mas nos ajudou. Porque a nossa equipe ficou comprovada que ela precisava de espaço. Os meninos precisavam de campo para correr, que conseguiam desempenhar melhor. E os eram rápidos, então? Eles tinham... nós temos jogadores ali que têm a qualidade da rapidez, que precisa de espaço, que precisa... mas nenhum jogo a gente teve resultado elástico. Eu até no vestiário falei com alguns dos garotos, porque um time a gente monta com 22 atletas. 11 só jogam. 11 jogam. Então tem 11 que estão ali esperando a oportunidade. E eu disse, olha, os jogos que vão dizer quais as dificuldades, em qual posição nós temos que mexer. E eu dizia que teve jogadores que não conseguiu jogar no campeonato todo. Porque não teve nenhuma partida que a gente teve com o placar elástico a favor ou contra, que dava para botar a gurizada para correr, né? A meninada para correr. Então, foram todos jogos difíceis. Então, certamente a resposta da pergunta não foi fácil. Eu acho que nunca é, né? Eu pelo menos, acho que o Gerson também. Gerson, é fácil? É complicadíssimo, né? A gente sabe que não, chegar na final já é bastante difícil, né? E tu jogar ela e jogar em alto nível é mais difícil ainda. E né? mostrou pelos placares. Isso, né? isso, exatamente. O que também a gente tinha combinado com o grupo? Nós temos que voltar vivo para o jogo da volta, né? Então a gente empatou dentro de casa e sem dizer, né, que a gente também tinha uma consciência muito grande da qualidade da equipe do Cruzeiro em 32. Tanto que se você pegar nomes ali como o Diogão, ano passado estavam jogando regional no domingo à tarde, né? Sim. Aí você pega pessoas como Daia, o próprio Teta, o Caio, são jogadores muito experientes, né?
Mas eu também tinha uma confiança muito grande no nosso grupo, que nem o Marossi mesmo falou, que não era tão diferente assim a qualidade de um time para o outro. E como o campo do Cruzeiro de linha 32, possui as linhas menores, eu achei que disso nós também poderíamos usufruir um pouco mais. E aconteceu tudo o que aconteceu, né? Aos 2 minutos, um pênalti a favor, onde que um atleta que era a nossa referência, Rogerinho, nosso capitão, bateu e errou, né? E aí passa todo um filme na cabeça, pô, chegamos de repente de novo aqui, não vai acontecer de novo. E aí no intervalo a gente fechou o grupo de novo, que não é fácil, como nós conversamos aqui fora do ar, porque nós tínhamos jogadores também experientes, como o Giba, que jogou fora. Falou que isso é um grande desafio até. Isso, jogaram, são multicampeões, jogaram até fora do país. E aí para eu com 38 anos, chegar para um atleta desses, que já é multicampeão, já ganhou tudo que tinha que ganhar, já viajou o país jogando futebol, que ele tem que fazer da maneira que eu queria, ou que eu pensava que seria o melhor jeito, para nós é muito difícil. Mas aí prevaleceu a turma, eu sempre digo que nós não tínhamos uma turma de futebol, nós tínhamos uma família de futebol. E para completar de tão difícil que foi, iniciando então o segundo tempo, esse mesmo atleta que bateu o pênalti errou, que é a nossa referência, nosso capitão, ele foi expulso ainda. Ah, meu Deus! Mas Deus quis então que acontecesse já nos acréscimos, né, um lance onde que o nosso atacante, todo mundo conhece o Edo também, sempre foi um jogador de alto nível. A gente sabia que de repente numa bola ele poderia decidir o jogo e foi o que aconteceu. Fez um golaço. Driblou os 2 zagueiros e colocou no canto, o Tafarel não tinha mais muito o que fazer. Ai, que coisa boa, né? Só alegria. É, só alegria. Melhor hora para fazer um gol quando o jogo está empatado, né? O gol no início, ele pode te atrapalhar, né? Como que... Sim, relaxa um pouco, me parece. Não, pela não sei. sequência e o tempo que falta. E ali não deu mais tempo para não dá reação, né? Isso eu comentei também. Até depois que tudo passou, que a gente ganhou, né? E o Rogerinho ficou tranquilo. Isso, né? isso, exatamente. E aí a gente comentando, né, depois do jogo, até que ponto foi ruim ou bom errar o pênalti, né? Porque nós ia ter praticamente 90 minutos que a gente ia estar só se segurando, e até onde a gente ia conseguir. Isso. Então, automaticamente joga o time para trás. Isso. Né? Uma vantagem, aí eu entro com um gancho na minha final, né? A gente venceu o primeiro jogo da final. Então a gente foi para o segundo jogo com a opção do empate, que era nosso. Para qualquer resultado do empate. Então eu tentei manter longe da cabeça dos meninos a ideia do empate. Eu queria a vitória, mas ela existe, ela está ali, é uma vantagem conquistada que não pode ser desprezada nunca, né? Então eu disse para eles, olha, se tiver que acontecer de nós se derrotados, fica tranquilo, não tem os pênaltis, tá? Mas eu em nenhum momento tentei dizer que nós queríamos, né? Mas ela existe. Então o primeiro jogo é muito importante. Foi assim que eu acho que o campeonato passou para nós pelo primeiro jogo, porque eu tinha que ir para o Rui Barbosa e não podia perder o primeiro jogo. Esse foi o resumo das nossas conversas. Nós não podemos perder. O empate não é ruim. E eu vi que aquele jogo, até porque eles não baixaram ninguém do principal. Olha só, o segundinho deles ainda tinha o Kaká à disposição e o Pedro Silva, que foram destaque na equipe principal e poderiam jogar o segundo. Não jogaram porque eles integravam o primeiro quadro, mas era opção. Se o treinador quisesse, e eu sabia que no primeiro jogo dificilmente eles iam usar esses 2 jogadores, porque teria que eles jogar o próximo jogo. Então, eu disse, olha, nós temos que ganhar esse primeiro jogo e o segundo vai ser consequência. Então a gente armou a equipe estrategicamente, tanto é que eu tirei o meu volante, e de primeiro volante botei ele marcador individual do Pandeiro. Só esse jogador não pode jogar. Então, e daí manda colar. Ele mandou colar. E quando nós tiver com a bola, tu te distancia 3 passos. Resumo da história, o menino, o meu volante fez o gol da vitória. Ele deu um chute da entrada da área, né, da área adversária, onde ele estava marcando o Pandeiro. Porque o Pandeiro é um jogador que circula todo o campo. O rapaz não tem posição, é muito bom jogador. Sim. E difícil de marcar porque ele não guarda a posição. Eu lembro dele, desculpe interromper,
Eu lembro dele que quando nós trabalhávamos ainda no jornal informativo, naquela época ele ganhava todos os domingos, ele ganhava o troféu de craque destaque. E eu sabia dessa qualidade dele. E por isso você nunca deve desprezar a qualidade do time adversário. Você tem que estudar ela. Exato. E eu disse, olha, só tem uma maneira, nós temos que tirar esse jogador da partida. Foi o Gui, tu cola nele e aonde que ele for, se ele for tomar água, tu vai tomar água. Se ele for pro banheiro, tu vai junto. Tá? E aí o Gui, nessa marcação individual, num lance de ataque nosso, o Bandeira ajudando a sua defensiva, o rapaz está do lado dele. Dá um chute, o goleiro defende, rebote para fora da área, o Gui vem com um chute assim que se pega bem na bola, ele joga aqui na RS. Ele pegou de 3 dedos de rosca lá no cantinho do goleiro. Então, passou de uma estratégia. O título não caiu no nosso colo sem uma aplicação tática dos nossos jogadores. E no segundo tempo, principalmente no primeiro tempo, com essa mudança que eu tive que fazer, o nosso time sentiu, porque eu tirei o primeiro volante. Aquele cara da cobertura dos zagueiros não estava ali mais. Por momentos ele estava lá na zaga adversária marcando o Bandeira. Então o nosso time, como não tinha jogado assim, sentiu os primeiros minutos. Passado o primeiro tempo, que a gente levou algum susto, alguma coisa, eu disse, olha, agora o nosso time entendeu, entrou para o segundo tempo querendo, uma vontade assim que parecia que eles acreditavam que era possível. Fizemos um segundo tempo melhor da competição e onde fomos ainda coroados com o gol que nos deu vantagem para a final. Que beleza. O Gerson comentava aqui conosco dos bastidores e falou sobre isso, que um dos grandes desafios é lidar com atletas que têm uma grande experiência, né? Uma experiência maior do que ele, no caso, que é um jovem menino, né? E que tu também relataste essa experiência, só que tu tem um desafio diferente. Tu contaste aqui para nós que tu tem um desafio diferente. Qual que é? Se do outro lado ele tinha pessoas experientes, eu tinha uma gurizada. E a gurizada, ela é tudo no momento, ela é momentânea, ela é a explosão, ela é força. Mas além disso, tu tinha mais outro desafio, que era ser pai, né? Isso. E foi assim, quando me convidaram, parte do convite, eu nunca tinha sido treinador. Foi a primeira Primeira vez? experiência. Mas olha ali, já está te ganhando, ó, viu? Eu nunca tinha sido. Então, quando me desafiaram ali porque o time do Cruzeiro foi montado sobre 2 condições. Ela é uma junção do Cruzeiro, de linha 32, com a equipe Vagaboys. Que é uns jovens novos ali, uma turma nova que inventou aí um nome de Vagaboys, inclusive meu filho faz parte desses guri, e eles já vêm fazendo campeonato sub-17, sub-18, e eles queriam serem inseridos no futebol, mas juntos. Então o Flávio ali, muito inteligente, Flávio, André Benoit, o Gerson também, juntou esses guri. Não, o Gerson. O Cunha. O Gerson foi meu auxiliar, e mandar um abraço para ele também, foi muito importante, porque ele era muito amigo dos guri. Eles juntaram essa força do Cruzeiro com a força do Vagaboys e a gente foi selecionando mais um outro. O próprio treinador, quem é que vai ser? Vai ser meu pai. Aí me convidaram, né? Meu filho me convidou, o Flávio também, que eu já conhecia da Liga, né? Eu também já fui vice-presidente da Liga, então o Flávio me conhecia. Disse, Marlon, o que tu acha? Eu disse, cara, a futebol, e ainda tinha compromisso com rádio. Aceitei o desafio, né? E não vou, acho que conseguir falar todo, mas foi para ver o meu filho jogar futebol. Isso também deve ser uma coisa muito então legal. A conquista, ela foi Teve legal um dos sabor amigos, diferente. mas você comemorar um título com o seu filho, foi muito marcante, né? Isso. Não tem preço, né? Então, esse campeonato acho que nunca vai sair da minha memória e da memória dos guri que são novos, né? Isso fica, né? Voltamos em seguida com o terceiro bloco de Diversidades. Até mais.